Salve nação, saudações rubro-negras! Flamengo venceu o Inter por 1-0 e eu estou vendo muita gente nas redes sociais reclamando do placar. Cara, 1-0 é pouco? É pouco. É o placar mínimo, né? Por isso que é pouco. 2-0 seria um placar melhor, né? Concordam? Sim. Flamengo fez um bom primeiro tempo e um mau segundo tempo. Flamengo cansou no segundo tempo. O que aconteceu? Flamengo tirou o pé no segundo tempo? Não tirou o pé. Eu acho que cansou mesmo. E o Internacional também, né, galera? Voltou com uma postura diferente, né? De um time que tá perdendo, fora de casa, você tem que pelo menos buscar um empate, né? Então eu entendo que o Internacional tentou fazer algo diferente no segundo tempo, porque viu que o que ele fez no primeiro tempo não iria adiantar de nada, né? Então, o Flamengo sai com a vantagem de um gol de diferença, podendo até mesmo empatar em Porto Alegre para se classificar para as quartas de final da Libertadores. E, cara, é um bom resultado, né? A vitória, né? Eu entendo que poderia ter sido por 2, por 3, seria melhor, mas o pior mesmo seria se tivesse empatado ou perdido. Então, 1-0 acaba sendo um bom resultado pelo contexto geral do que o Flamengo vinha fazendo nesta Libertadores, né, galera? Ontem, sem dúvida alguma, foi o melhor jogo que o Flamengo fez na Libertadores 2025. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Bem, dito isso, vamos acompanhar aqui esse corte do programa F360 da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Quero pedir aqui o seu like. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. E para falar desse Flamengo 1, Internacional 0, já chamo o amigo Jailson Vilas Boas, ao vivo lá do Rio de Janeiro. Acompanhou tudo de perto no Maracanã e vai entrar na resenha do jogo com a gente. Bom dia, Jailson. Tudo bem, amigo? Bom dia, Abel. Bom dia aos amigos aí também na bancada, né? Bom dia também ao fã de esporte. A gente teve ali no Maracanã, né, a vitória do Flamengo 1-0 sobre o Internacional. Agora a gente estava ouvindo a narração do jogo e também ouvindo a palavra do Felipe Luiz. Eu fico muito com a parte que ele diz, né, da expectativa criada por boa parte da torcida também, porque o que pareceu, estando no Maracanã na noite de ontem, era que o Internacional tinha vencido o jogo, de verdade, porque a torcida do Inter ao final do jogo, com 1-0 contra, comemorava no final da partida e a torcida do Flamengo lamentava principalmente as oportunidades que aconteceram no primeiro tempo. Muitas oportunidades, chances criadas, acabando ali esbarrando no Rocher, e no segundo tempo que foi um jogo completamente invertido, né? Porque o Flamengo não conseguiu ter a posse da bola, o Inter teve mais a posse da bola e teve ali algumas oportunidades, e o Flamengo que recuou bastante. Então, assim, o retrato que eu posso trazer, né, que eu posso levar para vocês aí no estúdio e ao fã de esporte que está acompanhando a gente na TV, enfim, no tablet, seja lá em qual dispositivo digital, né, agora a gente pode falar assim, através do Disney Plus, é que parecia que o Internacional tinha vencido o jogo no Maracanã, nesse jogo de ida, né, nas oitavas de final, que a gente sabe como é que é a Libertadores, muito disputada, mas era assim. É aquele ditado, né? Troféu! Perdi por 1-0 para o Flamengo, né, cara? Comemorar a derrota é o fim do mundo, né? Foi o termômetro ali, no final dos primeiros 90 minutos, foi mais ou menos assim, Abel. Porque o Flamengo conquista vantagem mínima, né? Joga pelo empate, mas óbvio que está tudo aberto. O Internacional pode vencer também, jogando no Beira-Rio. E de repente até por mais de um gol de diferença. O que é raro acontecer hoje, o Flamengo perder um jogo por mais de um gol de diferença. É difícil, mas não é impossível. Agora há pouco, Eugênio, falávamos, né, no seu destaque, você falava que viu um jogo equilibrado e eu dizia que eu vi diferente. Vamos ver se nossas opiniões são tão diferentes e o que todo mundo acha. Porque na minha visão, o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, o Inter melhora no segundo, mas não cria tantas chances como o Flamengo criou no primeiro tempo. Então, para mim, o resultado foi justo e o Flamengo, no total do jogo, foi melhor, foi bem melhor que o Inter, na minha visão. Apesar de o Inter realmente ter melhorado, saiu do campo de defesa, foi atrás do empate no segundo tempo, mas, repito,
criou muito menos chances do que o Flamengo criou quando foi muito melhor no primeiro. Você pensa muito diferente ou estamos próximos nos nossos raciocínios, Eugênio? Estamos próximos nos nossos raciocínios. Quando eu falo equilibrado, é que a gente tem um duelo de um gol só de diferença. É verdade. E a gente tem um duelo que ficou aberto até o final do jogo e que nos últimos minutos, como o próprio Roger falou ali, o Inter teve ali perto de tentar buscar um empate. Então, o futebol, Abel, como eu já falei aqui outras vezes, você tem duas situações. Uma é o jogo jogado. Um time domina, tem posse de bola, cria situações ou não cria situações, controla o jogo e tal. O outro tenta se defender, as estratégias. Outra coisa é bola na rede. Agora você falou. E bola na rede é o que decide. Muitas vezes um time domina e perde o jogo. Num contra-ataque, num escanteio, numa bola parada e tal. Então, o domínio que o Flamengo teve... O Felipe Luiz lembrou na coletiva, ele falou Cruzeiro e Santos. Verdade. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo realmente foi amplo. Foi amplo. Só que ele só redundou em um gol. E talvez esse um gol não seja o retrato fiel do que foi o domínio do Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi um jogo aí sim, de igual para igual. O Flamengo também não conseguiu gerar tantas situações. Me pareceu que... e aí tenho que dar méritos para o Roger, que no intervalo reorganizou o time, mudou a cabeça do time, mudou a postura do time. Acima de tudo, a postura do time em campo, né? O Inter saiu lá de trás. Claro que isso passa também pela questão física do Flamengo, que é um time muito intenso, que procura jogar marcando alto o tempo inteiro. E é difícil manter os 90 minutos. Talvez tenha sido até já desde o início uma ideia do Roger. Peraí, no primeiro tempo a gente segura um pouco mais, no segundo a gente tenta jogar. O fato é que, no final das contas, embora o Flamengo, a gente olhando para o jogo, tenha sido um time que, por mais tempo, teve mais controle do jogo, e no primeiro tempo criou muitas situações de gol, no segundo tempo ele não conseguiu mais ter esse predomínio. Vai com uma vantagem para o Beira-Rio. É uma vantagem importante, porque o Flamengo é um time que defensivamente sofre muito pouco. Ele consegue se sustentar bem defensivamente. Então, um gol é uma vantagem significativa, mas é a vantagem mínima. Você sabe que eu disse agora há pouco que é muito difícil o Flamengo perder um jogo por mais de um gol, por 2 gols ou mais. Eu falei isso sem saber uma informação que me passaram agora aqui no ponto. Que o Flamengo, nesta temporada, só perdeu um jogo por mais de 2 gols. Por 2 gols ou mais, na verdade. Ah, já sei. Foi pro Bayern de Munique. 4-2, né? Só isso. Só esse. Temporada em 2025, só esse, Breles. E ali... Não é fácil, né? E o Flamengo também encerrou uma sequência de jogos do Inter em Libertadores em que ele sempre fazia um gol. Se não me engano, eram 18 jogos do Inter em Libertadores. Sempre marcando. Sempre fazendo pelo menos um gol. Ontem ele não fez nenhum. É impossível o Internacional ganhar por 2 gols, por 3 gols e ter a classificação direta? Não é, mas é difícil porque dificilmente o Flamengo deixa de fazer gol e leva tantos gols. É uma missão difícil, mas não impossível para o Inter. Você concorda? Concordo, Abel. E até essa informação que o Jailson trouxe para a gente também do clima, né, do ambiente no estádio, no pós-jogo, é normal, porque o torcedor sempre espera sair com um bom placar, já resolver ali em casa, não levar essa atenção para o jogo da volta, até por ser Flamengo, a exigência que se tem. Mas se a gente analisar friamente, de fato, a vantagem do Flamengo é bastante considerável. Levantou a mão, Jailson. Breiner, É prioridade. Só para ajudar aí na resenha de vocês, eu falei em relação à torcida, uma parte, inclusive, isso está gerando uma discussão interna entre alguns torcedores do Flamengo, né? Na rede social a gente acaba vendo algumas postagens e alguns torcedores reclamando, inclusive, da postura de outros torcedores. Porque o que aconteceu também é que com 38 minutos do primeiro tempo, o Emerson Royal foi vaiado. O Emerson Royal, toda vez que ele dominava a bola, depois de uma sucessão de erros, ele foi vaiado por uma parte da torcida. E até conversei com um amigo meu que estava em outro setor do Maracanã, ele falou, daqui eu não estou ouvindo nada, daqui eu não... Cara, com todo respeito a quem vai no Maracanã, né? Lógico, tá ajudando o clube. Mas você vaiar o seu jogador, você não está ajudando em nada. Você está depreciando um ativo do clube, né? Seja ele quem for, seja qual jogador for, você vaiar um jogador durante o jogo, cara, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé, chega a beirar o ridículo, é bizarro demais, cara.
Não tô escutando nada, é só desse setor aí. E a gente estava ali embaixo da tribuna, ali, da parte da imprensa, e uma boa parte da torcida dali, daquele setor, começou a vaiar o Emerson Royal. Tanto que o Royal, na minha opinião, tá? Eu não tenho informação de nada do Felipe Luiz internamente, mas a minha opinião ali, visivelmente, estava ali com o Doutor ali do meu lado, nosso editor-chefe do SC3 também, e eu virei para ele e falei assim, ó, o Felipe Luiz não vai tirar o Emerson Royal antes do primeiro tempo. Claramente estava mancando, estava ali sentindo, não tinha condições de jogo. Ele levou uma pancada fortíssima, cara, no pé. O jogador do Inter deu uma solada bem no tornozelo dele. E ele sentiu ali, cara. Ali ele pode ter se lesionado, infelizmente. Mas o Felipe Luiz, na ideia de preservar o jogador que acabou de chegar no Flamengo, ele não tirou o jogador antes do intervalo, tira aos 45 ali, né, durante o intervalo, justamente para não ter nenhum contato com a torcida. Justamente para preservar esse jogador e dele não ser vaiado ao sair do campo para a entrada do Varela no intervalo. Mas só para mostrar para vocês, como o Breyer estava falando, em relação à diferença também da expectativa, né, de alguns torcedores, do que o próprio Felipe Luiz falou em relação a achar que vai golear todo e qualquer adversário por conta da campanha que tem fazendo no Campeonato Brasileiro, por conta dos investimentos, e também alguns torcedores que estão entendendo que isso é Libertadores, que isso é mata-mata, que isso é uma competição difícil, complicada, e que o Internacional era um adversário à altura. E só para devolver para vocês que o próprio Felipe Luiz já falou, né, que ataque vence jogo e a defesa ganha campeonatos. O Gerson trouxe uma questão importante, né? Porque o Emerson Royal realmente não fez uma boa partida, mas desde o comecinho do jogo dava pra ver que fisicamente ele não estava bem. Ele levou uma pancada isso bem no início, o né? futebol do cara. Levou. Uma pancada no pé bem no Exatamente. início. E eu acho que isso já acaba tendo impacto no desempenho dele ao longo de toda a primeira etapa. Mas eu já imaginava, ontem a gente debateu aqui sobre Você apostou no Varela ontem, né, como titular. Eu imaginava que ele fosse começar o jogo com o Varela. Até porque o Emerson jogou no final de semana. E é uma exigência. E ele é um jogador que está em adaptação, está em crescimento, né, Jailson? E achava que a bola de segurança era o Varela, que tem mais entrosamento com esse time. Tanto que eu acertei no Alan, acertei no Bruno Henrique, que muita gente falou, que surpresa, o Bruno Henrique no comando do ataque. E eu já ontem dizia que, para mim, era o Bruno Henrique, mas eu achava que era o Varela. Acabou sendo. No segundo tempo foi o Varela. Agora, essa questão que a gente Então, me debate com o surpreendeu o Eugênio. Diga lá, Gelson. Desculpa interromper, Joãozinho, mas só para falar com o Eugênio que me surpreendeu a escolha do Royal por conta do Wesley. Wesley e Bernabé, né, pelo lado esquerdo, dois muito rápidos pelo lado esquerdo ali, e o Varela marca melhor do que o Royal. Fato. Então eu imaginava também, assim como o Eugênio falou, eu imaginava que o Varela fosse ser o escolhido como titular e não o Emerson Royal. Aqui no vídeo de ontem eu também achava, né, e comentei, que o Varela seria titular, né, cara? Porque pela característica de jogo, né, do adversário e do próprio mérito do Felipe Luiz, né, que gosta de... a meritocracia do Felipe Luiz. Agora, essa questão da expectativa, eu sempre falo aqui, até o Dimas no nosso puxeta do YouTube da ESPN, a frase que grandes expectativas geram grandes frustrações. O Flamengo realmente fez um primeiro tempo primoroso, que dava para ter sido mais de 1-0 ali. Algumas finalizações, uma finalização do Alan por cima que poderia ter tido mais sucesso no alvo, etc. Só que eu entendo a torcida do Inter fazer essa festa no final do jogo pelo que foi o primeiro tempo, né, Jailson? Se você analisa uma pessoa que assistiu o primeiro tempo torcendo pro Inter, fala, meu Deus do céu, a gente escapou, não é não? Com certeza, João, porque o final ali, né? O final do primeiro tempo, a torcida do Inter um pouco mais calada, mas obviamente tentando ali empurrar a sua equipe, até porque o número era consideravelmente menor, mas o final ali nos 10, 15 minutos finais do jogo como um todo, só a torcida do Inter cantando ali, meio que comemorando de verdade o 0-1, né, a gente pode falar assim, mas comemorando, e a torcida do Flamengo, alguns já indo embora, outros ali mais frustrados com o resultado, porque a expectativa por conta do primeiro tempo era de um resultado, né, maior, uma vantagem maior para o jogo da volta. E assim, o segundo tempo causou estranhamento, e aí eu acho que fica muito por conta do declínio físico. Acho que é muito claro, porque o Flamengo volta para o segundo tempo muito atrás. O Inter não fez muita força para ter a posse da bola, de marcar pressão, enfim. O Inter
adiantou um pouco as linhas de marcação. O que ficou sentado na própria área ali no primeiro tempo, adiantou um pouco, chegou ali no meio campo e o Flamengo já teve dificuldade. Eu achei que recuou muito a equipe do Felipe Luiz, não sei, até por conta do cansaço, porque, por exemplo, o Samuel Lino mesmo sai forma assim, cedo, né? Ali eu acho, né? Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas acho que foi ali por volta dos 20, 25 minutos no máximo do segundo tempo. Aí ele tira o Samuel Lino, que era a válvula de escape do time pela esquerda, mas também já demonstrava cansaço. O Plata, que revezou na função ali com o Luiz Araújo de ser um Arrascaeta, né? De ser um segundo atacante, um cara que organizava um pouco mais de trás, também estava muito cansado no momento que saiu. Até ficou um pouco a mais para mim, porque ele já parecia sem pernas. Então, me pareceu, vendo ali do Maracanã, um declínio físico muito claro da equipe do Flamengo. E aí o Internacional aproveitou, subiu um pouco as linhas, começou a incomodar um pouco mais. Mas o incomodar que eu digo é mais pela posse da bola. Sim. E não com tantas chances criadas, porque o Inter também não gerou tantas chances assim. Mas, obviamente, tendo mais de 90 minutos agora no Beira-Rio, a torcida comemorou no final da partida. Antes do Breler falar, jogar para um lado de personagens, destaques desse 1-0 para o Flamengo, começando com o autor do gol, Bruno Henrique, histórico jogador do Flamengo, com uma coleção de títulos e de gols na Libertadores também. Só o Gabigol fez mais gol que o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo na Libertadores. Na hora que precisa, ele aparece. Em mata-matas da Libertadores desde 2019, o Bruno Henrique tem 12 gols, 16 participações em gols. E aí lidera ações na área rival, dribles tentados, duelos vencidos, duelos aéreos vencidos e fica em segundo em grandes chances com 20. Só perde, ali embaixo está lá na tarja, amigo Breler, para Gabriel Barbosa, que hoje é jogador do Cruzeiro. Continua sendo decisivo. Ontem a gente estava na dúvida, acho que muita gente estava em dúvida. Pô, vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. O Eugênio apostou ontem de manhã que entraria o Bruno Henrique, o Eugênio acertou. E o Felipe Luiz acertou, Breler, porque ele apostou e o cara decidiu. Só um dado aqui, antes do Breler, se você me permite, Abel. Manda, claro. 65% dos gols do Bruno Henrique na Libertadores foram no mata-mata, fases finais, né? Daí pra frente. São 23 gols em Libertadores, 15 em fases decisivas, portanto aí 65%. Ele é o cara que decide, né? Em momentos grandes. Sem contar que é o Mr. Clássicos também, né? Também tem essa, né? Também tem Carrasco dos rivais. O Bruno Henrique é muito decisivo em jogos grandes, né, cara? Ele tem que jogar o jogo da volta também, né? Como titular. E ontem é um gol que tem muito do mérito do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é só um ponta, um cara, um atacante rápido. Ele tem muita presença de área também. Quando jogava com o Gabigol era dessa forma, né? Ele preenchia muito bem ali os espaços, fazia muito gol de cabeça. E tem um mérito gigante, como o Johnny falou, do treinamento de bola parada do Flamengo. Quando o jogo enrola, quando o Flamengo não consegue finalizar, o Felipe Luiz tem contado com essa cartada, que é a bola parada muito bem explorada. Já na batida do Luiz Araújo, Luiz Araújo tem sido muito preciso. Qualquer bola parada. Aqui, ó, nas substituições, o Bruno Henrique ele sai aos 82 minutos de jogo, né? Quase 83 para a entrada do Pedro, ou seja, ele jogou quase o jogo todo, né? Isso indica que no final de semana o Pedro será titular contra o Internacional pelo Brasileirão. Qualquer gol de bola parada, para mim, tem na batida pelo menos 50%. Sem dúvida. Pelo menos 50%. Assistência conta muito. E o detalhe assim da... Diferentes jogadores têm finalizado nessa cabeçada, né? Olha esses Danilo números. já fez, Léo Pereira, Léo Ortiz, Bruno Henrique. E essa bola parada do Flamengo, um detalhe. Não é, por exemplo, como a gente vê na Inglaterra, o Arsenal faz muito isso. Corre um pra cá, corre outro pra lá, não sei o que, muita movimento. Não. Normalmente é um foco em um jogador. A bola vai na cabeça daquele jogador. E aí outros estão ali pra desviar a marcação. E assim, a gente vê esse retrospecto do Rodrigo Caio, né, como um auxiliar responsável pelas bolas paradas. E aí tem o trabalho do batedor, porque o Luiz Araújo tem lembrado muito o Scarpa na época do Palmeiras, né? Um cara muito feliz ali no efeito, no repertório de batidas. Ele varia bastante entre primeiro pau, entre jogar no centro da área, entre jogar no segundo. Ele tem essa batida muito boa e com variação. E o Rodrigo Caio trabalha muito bem os sistemas de bloqueio, porque ontem os zagueiros do Flamengo não foram nessa bola para cabecear, eles foram para bloquear os zagueiros do Inter de chegar no Bruno Henrique. Então foi uma jogada realmente
calculada, não foi ali no aleatório, bateu para a área, o Bruno Henrique subiu mais do que todo mundo. Os zagueiros desempenharam um papel de bloqueio e isso mostra Pontual, também... né? Exato, e mostra também como é importante ter nessas horas o feeling de quem conhece do campo, porque o Rodrigo Caio, ele era um exímio jogador no jogo aéreo, sem ter grande estatura, mas por ter leitura de espaço e por saber exatamente onde a bola vai. O zagueiro que tem esse tempo leva muita vantagem e os zagueiros do Flamengo não só têm se tornado esses finalizadores, Léo Ortiz e Léo Pereira sempre dão trabalho aos marcadores, mas também, em alguns momentos, eles ajudam a confundir a marcação, como foi ontem, atuando como esses bloqueadores não só de espaço, mas também de adversários. Para mim. Parabéns, cara, a quem teve a ideia brilhante de contratar o Rodrigo Caio para fazer parte do departamento de futebol do Flamengo, né? Da equipe técnica, parabéns. Grande sacada, cara, nota 10. Uma jogada perfeita, mais uma do Flamengo, e isso, porque o torcedor muitas vezes fica, tá faltando repertório ofensivo, tá faltando finalizar mais. Mas bola parada também é repertório. Opa. E o repertório do Flamengo nesse aspecto tem sobressaído, mérito do Felipe Luiz e mérito também de comissão técnica, de Rodrigo Caio, por trabalharem exaustivamente esse tipo de jogada. E claro, dos jogadores, que têm treinado sob o comando deles e executado bem o que eles treinam, né, no dia a dia, executado nos jogos. Eu quero continuar falando sobre o gol, sobre a bola aérea, sobre esse gol específico de ontem que decidiu o jogo, mas olhando um pouco para o outro lado. Antes do programa, a gente está vendo aí o lance. Conversando com o Johnny, nosso amigo... Olha lá o trabalho dos zagueiros, até mesmo do Alexandro, que está ali, ó. Ele está fazendo um movimento para evitar que, se não me engano, o Vitão, que está ali na jogada, suba. Então, Mas o que eu queria perguntar... O Johnny falou, o Ricardo Matias está ali, ó, camisa 49, tá vendo? Ele sobra... Ele tá do lado, mas na frente do Bruno Henrique tem 3 jogadores do Internacional que parece que tá um marcando o outro. Não, reparem. mas estão... Por que o Bruno Henrique sobe sozinho se tem 3 jogadores do Inter na frente dele? Abel, mas ali pra mim o trabalho do Alexandre é fundamental. Ele tá bloqueando. Ele bloqueia o Vitão. Bloqueia, o Vitão era o cara que chegaria pra dividir essa bola no alto com o Bruno Henrique, porque na marcação de bola parada... Existe quem vai pegar ali os zagueiros, né, fazer a marcação individual, e existe quem vai ficar livre para subir. O Ricardo Matias... Entre esses 3 e o Bruno Henrique tá o Alexandre atrapalhando os bloqueando o caras. Vitão. Isso daí mata, porque o Alexandre, ele sabe, ó, eu não vou chegar na bola, mas eu vou bloquear. Eu vou atrapalhar. E ali o Bruno Henrique é o cara da finalização. Para mim, movimentação. Ainda assim, são 3 caras. Sim. Tá o Alexandre, 3 jogadores do Inter na frente dele e ao lado tá o Ricardo Matias. Mas pra... A questão ali é que você não sabe Falha onde... de marcação, não é? Você não sabe onde essa bola vai parar. A gente fala assim, os jogadores do Flamengo que correm para a primeira trave, como o Léo Ortiz está marcado ali, essa bola pode vir na primeira trave também. E eu acho que essa é a grande questão. E é muito difícil o de Inter marcar. não sabe se a bola vem para o desvio na primeira trave, se vem mais centralizada, como veio agora, se vem mais para frente, se vem mais atrás. Então o Flamengo dá essa opção, são 2 jogadores que correm para tentar o desvio na primeira trave e ela não vem na primeira trave, mas ao mesmo tempo você está segurando ali a possibilidade do Bruno Henrique, que é para mim um dos melhores, se não o melhor cabeceador do time do Flamengo, ter espaço para subir e cabecear. Sim. Então são várias situações. Não é nada, O que me chama a atenção é 3 jogadores, ou praticamente 4 com o Ricardo Matias do Internacional, um ao lado do outro, e um jogador do Flamengo sobe livre para cabecear. Mas geralmente... Você não vê falha? Não, mas geralmente, na bola parada, quem defende vai ter a vantagem numérica, porque você não vai colocar todo mundo dentro da sua área com risco de tomar contra-ataque. Então, quando a jogada precisa ser muito bem treinada, para você levar, para quem ataca, levar a vantagem. E é muito difícil também, por outro lado, o Roger Machado falou, a gente precisa trabalhar melhor essa marcação. E óbvio, quando se sofre um gol de bola parada, sempre pode melhorar. Mas é muito complexo também marcar, porque o que você vai fazer nesse momento? Tá bom, os zagueiros do Flamengo vão bloquear. Então eu vou colocar alguém... Do Inter, os zagueiros do Inter. Não, do Flamengo. Os do Flamengo vão bloquear a ação dos vão bloquear. O que você faz nessas horas? Legal, eu vou colocar os meus marcadores mais altos nesses caras e mais fortes para evitar esse bloqueio. É aí que entra o Ricardo. Então, mas eventualmente também você pode usar um jogador de menor estatura para ser o finalizador da jogada, para ficar livre. Então, é muito difícil de marcar. Quero fazer uma enquete aqui com vocês, e é uma enquete muito importante, porque
Tem a ver com o jogo de fim de semana, galera. Eu acho que o Internacional irá poupar os seus titulares no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. E eu acho que o Flamengo também deve poupar os jogadores, os titulares. Você concorda ou discorda? É uma enquete, é uma pergunta. Você acha que o Felipe Luiz deve poupar os jogadores que entraram ontem como titular no jogo de fim de semana? Sim ou não? Comente aqui. Eu acho que sim. Sabe por quê, cara? Porque a Libertadores é o torneio mais importante. Porque a Libertadores é o nosso maior sonho, cara. Porque se o Flamengo vencer a Libertadores, seremos os primeiros a conquistar o tetra da Libertadores. Times brasileiros, tá? Não vamos contar aí com times da Argentina, não, porque eles têm mais. Já pensou ser o primeiro time, o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetra da Libertadores? Seria surreal, né? Seria espetacular, né? Agora, pensando em campeonato brasileiro, o Flamengo é líder, tem 3 pontos de vantagem para o segundo colocado com um jogo a menos. Ele pode se dar o luxo de colocar um time reserva fim de semana para chegar descansado na quarta-feira que vem para jogar contra o Inter, porque eu tenho certeza que o Inter vai poupar os jogadores fim de semana. O reserva do Inter é mais forte que o reserva do Flamengo? Não, né? Então, mesmo se o Flamengo jogar com time reserva, ele tem condições de vencer o Internacional, porque o Internacional pode ter certeza que eles vão guardar as armas para quarta-feira. Eles vão vir mais descansados e o Flamengo vai ter que ter perna, vai ter que estar descansado também. Se o Flamengo chegar para esse jogo cansado, o risco de perder o jogo será muito grande, cara. E o Felipe Luiz não pode dar mole. Tem que levar a sério a Libertadores e pensar que a Libertadores é mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Então, galera, se eu fosse ele, eu escalaria uma zaga diferente, laterais diferentes, meio-campo diferente, ataque diferente. Cara, a gente tem banco, pelo amor de Deus. Olha o nosso banco, olha como que estava ontem o nosso banco ali, cara, todo mundo ali. Então, com o time reserva dá para vencer o Inter. Descansa todo mundo fim de semana. Dá uma diminuída na carga de treino para chegar voando nesse jogo, galera. Para não deixar o Internacional crescer no jogo, para não dar chances pro azar, né? Para não dar chances pro Inter fazer um gol. Cara, o Flamengo tem que estar 100% fisicamente na quarta-feira que vem. Se não tiver, podemos ter problemas, galera. Você concorda ou discorda? Comente aqui, quero saber a sua opinião. A minha opinião é: tem que poupar, tem que chegar com força máxima física no jogo de quarta-feira que vem. Valeu? Tamo juntos. Deus abençoe a todos nós. Saudações rubro-negras. Fui!